pede para orar por ele e já ore pela pessoa. Pare com essa história de que chegando em casa eu vou orar por você. Vou botar você nas minhas orações. Ore na hora. Você não tem fé? Você não vive pedindo para Deus te usar com cura? Você não vive pedindo para Deus te usar com libertação? Então que conversa é essa que você vive pedindo para Deus te usar com cura, para te usar com libertação, e na hora que as oportunidades surgem você cai fora? Na hora que as oportunidades surgem você diz: eu vou orar em casa por você, vou pegar o seu nome e vou orar por você. Nada disso. A partir de hoje, se tem oportunidade, ora na hora. Tem oportunidade, ora na hora. 5 dicas para você começar agora mesmo a fazer uma grande obra para Deus. Graça e paz, queridos. Visto que tem muitas e muitas pessoas que me conhecem pelo YouTube e me mandam mensagens perguntando a respeito do chamado, perguntando sobre como que eles sabem se está na hora deles fazerem a obra de Deus ou não, o que eles devem fazer para Deus. Baseado nessas perguntas e na intenção de trazer resposta de uma forma mais ampla, eu estou gravando essa ministração para vocês para trazer luz sobre essas dúvidas, luz sobre essas questões que permeiam a mente de muitas e muitas pessoas. Então nós vamos ensinar hoje que se você já tem pelo menos 2 anos de conversão, você já pode fazer coisas maravilhosas para o Senhor. E é sobre isso que nós vamos estar ensinando hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? Vamos ler Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. E, chegando-lhe Jesus, lhes disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui que eu quero o seu foco, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essas palavras de Jesus foram direcionadas não só para os seus apóstolos, mas para todos aqueles que estavam com ele nesse dia. Nós temos esse texto também no livro de Marcos, capítulo 16, e tudo nos leva a entender que Jesus não estava somente com seus apóstolos, estavam com várias outras pessoas, com vários outros discípulos, quando ele deu essas últimas coordenadas. E é aqui que nós queremos ministrar, e é daqui que parte o entendimento de como você deve fazer uma grande obra para o Senhor. É muito comum, no meio de muitos e muitos cristãos, nós vemos as pessoas se converterem e começarem a ter muito desejo de fazerem algo para o Senhor. Isso é muito comum e não poderia deixar de ser diferente. Embora algumas pessoas vão na igreja apenas com a intenção de receber bênção e bênçãos e mais bênçãos, muitos cristãos, eles não se contentam somente com isso, de ficar recebendo bênção. Eles querem fazer algo para o Senhor, como uma forma de gratidão pela grande salvação que o Senhor lhes concedeu. Só que muitas dessas pessoas, eles não sabem por onde começar, eles não têm o entendimento de como fazer, quando fazer, e eles ficam perdidos. Alguns por falta de conhecimento, alguns por não serem ensinados corretamente a respeito disso, outros por falta de buscarem com mais profundidade a respeito dessas verdades. Enfim, muitas pessoas querem fazer algo para Deus, mas ficam esperando um chamado, ficam esperando uma sinalização. Por eles não serem devidamente ensinados, eles acabam não fazendo algo que já deveriam estar fazendo há muito tempo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o grande foco em fazer a obra de Deus está em propagar o Evangelho, curar e libertar.
A grande parte está aqui. Nós temos chamados específicos. Alguns são chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para o ministério de louvor e assim por diante. São alguns chamados específicos, mas em grande geral, ou seja, o chamado para todos nós que nos tornamos discípulos do Senhor é propagar o evangelho, curar e libertar as pessoas. Isso é para todos nós, para todos que professam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E é nessa linha de entendimento que nós vamos ministrar agora, no nome de Jesus. Essa palavra, ela é principalmente para você que já tem pelo menos 2 anos de convertido. Você que já tem 2 anos na presença de Deus, essa palavra é como uma luva para sua mão. Essa palavra é exatamente para você. Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus Cristo, depois de 2 anos que ele estava ensinando, andando com seus discípulos, ele começou a enviar os seus discípulos. Ou seja, é um tempo mínimo para que a pessoa seja preparada e para que a pessoa comece a demonstrar alguns bons frutos. No entanto, nós temos vários exemplos na Bíblia, como a mulher no poço de Samaria, que aceitou ao Senhor e teve ele como profeta, como aquele endemoniado gadareno que foi liberto de milhares e milhares de demônios. Nós temos esses 2 exemplos e muitos outros de pessoas que acabaram de se converter e já saíram dando testemunho sobre Cristo. E isso quer dizer que à medida que uma pessoa se converte e ela é liberta, ela já tem condições de sair testemunhando sobre Cristo, sobre as maravilhas de Cristo. No entanto, para fazer a obra de Deus, para começar a realizar uma grande obra para Deus, a pessoa deve pelo menos ter no mínimo 2 anos ali de uma preparação, de um ensino, aonde ele já vai começar, depois de 2 anos ele já tem habilidade espiritual para começar a fazer coisas especiais no reino de Deus. Foi assim o projeto de Cristo e serve também de um exemplo para nós, de uma margem para nós, de um norteamento para a gente entender como é que funciona. Então você que já tem pelo menos 2 anos de cristão, essa palavra é para você. Para você que ainda não chegou nesses 2 anos de convertido, você deve continuar dando testemunho do que Cristo fez na sua vida e aprender com essa palavra para que você comece a exercer algo maravilhoso para Deus a partir de no mínimo 2 anos da sua conversão. Comece por aqui. Comece por essas diretrizes que eu vou te dar, porque aqui já é 90% do que Deus quer que você faça. Ou seja, aqui já é a grande base de um chamado, de um ministério, de algo que todos precisam fazer ou que todos deveriam fazer. Partindo desses pontos que você vai aprender, na sua caminhada, aí vai haver o entendimento de que você tem uma voz bonita e Deus pode estar te chamando para fazer parte do Ministério de Louvor. Daí é que você pode entender também que você tem habilidade com instrumentos musicais e o Senhor pode te chamar para fazer parte de um Ministério de Louvor também. Daí é que você pode perceber que tem eloquência, tem muito amor pelas almas e o Senhor pode te dar um chamado específico para ser um pastor, ou um missionário, ou um evangelista e assim por diante. Mas a grande base está dentro desse princípio, dentro desse fundamento. Dado todo esse pano de fundo, agora eu vou te dar 5 dicas para você começar agora mesmo a fazer a obra de Deus. Lógico, dentro do contexto que eu acabei de ensinar, que isso é para você que já tem pelo menos 2 anos de conversão. 5 dicas, e vai depender unicamente de você compreender e colocar em prática o que você vai estar sendo ensinado agora, e você vai ver que as coisas vão ser muito diferentes na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Primeira dica: desmistifique essa questão, esse hábito que as pessoas têm errado de achar que para fazer a obra de Deus a pessoa tem que ter um chamado específico. Ou ela é pastor, ou ela é apóstolo, ou ela é evangelista, ou ela é do ministério de louvor e só assim é que ela tem que fazer a obra. Desmistifique isso. Isso são funções específicas, isso é um chamado específico que uma pessoa pode ter para trabalhar no corpo de Cristo, mas esse não é o chamado e não é o envio geral que Deus deu para todos os seus discípulos. Isso são questões específicas. Você não precisa ser consagrado a pastor, você não precisa ser consagrado a ministro de louvor, você não precisa ser consagrado a diácono para fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, propagar a palavra de Deus,
curar e libertar as pessoas, isso você pode fazer a todo tempo, em todo lugar, e é isso que Cristo espera de você. Então não ache que para fazer a obra de Deus você precisa primeiro ser considerado pelos homens. Você precisa primeiro ter uma unção ungida dos homens. Você não precisa disso. O que você precisa é compreender que o Senhor já te enviou, que o Senhor vai te capacitando para você fazer uma grande obra. Agora preste atenção, eu não estou falando que você deve se auto-intitular pastor e dizer que agora você é um pastor e vai abrir uma igreja. Eu não estou dizendo que você deve se auto-intitular apóstolo e que agora você vai estar abrindo igrejas e assim por diante. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um chamado específico para algumas pessoas serem pastores, para outras serem apóstolos, para outros fazerem parte do ministério de louvor. Existem chamados específicos, mas o que eu estou te dizendo é que você não precisa esperar um chamado específico dado por homens ou confirmado por homens, considerado por homens, para que você propague o evangelho, para que você cure as pessoas e para que você liberte as pessoas. É isso que eu estou te falando. Desmistifique de que você só vai fazer a obra se você for chamado pelos homens, se você for considerado pelos homens. Desmistifique isso. Vou te dar um exemplo. Eu, quando me converti, eu já me converti com tanto desejo no coração, com tanta vontade de fazer a obra de Deus, que eu nem parava para pensar se eu precisaria ser consagrado por homem algum. Eu não parava para pensar nisso. Eu só sabia que eu tinha que me preparar, ler a palavra, me consagrar, orar e dali em diante fazer a obra de Deus. Meus irmãos, em pouco tempo eu já estava anunciando o evangelho. Eu comecei no primeiro passo falando para as pessoas o que Jesus fez por mim. Depois eu já estava anunciando o evangelho. Depois eu já estava com uma unção especial dada por Deus, curando e libertando pessoas no nome de Jesus, mesmo sem ser pastor. E detalhe, uma coisa muito curiosa, eu nunca quis ser pastor. Eu nunca tive a intenção de ser pastor. Eu nunca tive vontade de ser pastor. Olha só que coisa interessante. Eu nunca tive. Diante de Deus eu nunca tive. O que eu queria era participar de uma igreja para aprender a palavra e para adorar a Deus e para estar em comunhão com meus irmãos. É isso que é a finalidade de uma igreja. É para você aprender a palavra, para você estar em comunhão com os irmãos no corpo de Cristo e para você adorar a Deus. Em suma, a igreja se resume nessas finalidades. Eu sabia da importância de estar numa igreja e eu queria o quê? Propagar o evangelho, curar as pessoas que precisavam, libertar as pessoas que precisavam e trazê-las até Cristo para congregar conosco, e muitas vezes, se morava muito longe, eu encaminhava ela para outras denominações. Agora, o que acontece? Eu nunca quis ser pastor. Foi com o tempo, as pessoas começavam a me chamar de pastor. Eu não gostava da ideia, porque eu não era pastor e eu achava chato aquilo de ficarem me chamando de pastor. Às vezes me chamavam de missionário sem que eu quisesse, sem que eu pedisse. Mas ali o que acontece? Visto que havia no meu coração um desejo de ajudar as pessoas, ali eu já estava colocando meu coração para muito ensino, para a cura das pessoas e para a libertação das pessoas. Elas me viam como um pastor, elas me viam como um homem que estava sendo enviado como um missionário para fazer uma missão na vida delas. Automaticamente elas reconheciam isso e os meus líderes começaram a me reconhecer. Para me colocar na obra como pastor, irmão, foi custoso, porque eu não queria. Eu queria ficar do jeito que eu estava, um membro que ganhava almas, que pregava o evangelho e que libertava as pessoas. Para mim já estava ótimo. Por isso eu tenho uma certa ressalva e eu tenho uma certa dificuldade com pessoas que ficam querendo títulos, com pessoas que ficam brigando, almejando, puxando o tapete dos outros. E eu sei o que eu estou falando, porque eu prego em muitas igrejas que são assim, tipo, tal denominação tem lá centenas e milhares daquela igreja, e ali existem pessoas que ficam querendo puxar o tapete do outro para ter mais fama, mais status do que o outro. Eu tenho dificuldade de entender essas coisas e de aceitar isso, porque fazer a obra de Deus, irmão, você não precisa estar em cima de um púlpito. Fazer a obra de Deus, você não precisa estar em cima de um altar. Fazer a obra de Deus você faz em todo lugar que você está. Se você saiu da sua casa para ir na padaria, 2 quadras de distância da sua casa, você já está enviado por Deus, você já foi enviado. Ali no caminho, naquela padaria, você pode encontrar
encontrar alguém que está precisando da palavra, ou que está precisando de uma cura ou de uma libertação. Você não precisa estar em cima de um altar para fazer a obra, você não precisa estar tocando violão para fazer a obra, você não precisa estar cantando com o microfone na boca para fazer a obra de Deus. O foco e a primazia da obra de Deus é propagar o evangelho e curar e libertar pessoas por onde você passar. É isso que eu quero que você entenda, e é por aqui que eu quero ministrar no seu coração. Você não precisa estar em cima de um altar ou em cima de ou atrás de um púlpito pregando a palavra. Lógico, se Deus te chamou para isso, é outra coisa. Então você vai alcançar pessoas em uma outra dimensão que Deus tem para que você alcance, mas essa não é a base, e as pessoas erram muito com isso. No nome de Jesus, essa palavra é para abrir os seus olhos espirituais e te trazer entendimento. Em suma, nessa primeira dica, entenda, existem chamados específicos e existem chamado coletivo. O chamado coletivo é que todos que creem no Senhor, propague o evangelho, cure as pessoas e liberte-os em nome de Jesus. Esse é o chamado que você tem que fazer e que você precisa pôr em prática o quanto antes melhor. E terminando falando sobre a minha questão terminando esse ponto falando sobre a minha questão do chamado a pastor, depois com o tempo eu entendi que o Senhor tinha um chamado realmente para mim, para que eu tivesse um chamado específico de também ser um pastor. Ou seja, o meu chamado era continuar curando as pessoas, libertando em nome de Jesus, propagando o evangelho por onde eu passasse, aproveitando todas as oportunidades ou criando oportunidades para isso, mas que também o Senhor estava me dando um chamado específico que era para ser pastor. Compreendeu? Eu vou repetir que isso é muito importante. Você cura, você liberta, você propaga o evangelho, tudo em nome de Jesus. E no meio de tudo isso, aí o Senhor mostra que há um chamado específico também para você. Não só aquela obra coletiva, mas um chamado específico. Segunda dica: não espere reconhecimento e nem status dos homens. A obra é de Deus, a obra é para Deus. É Ele que vai lhe recompensar, é Ele que acima de tudo precisa lhe reconhecer. As pessoas, elas erram muito em pensar errado, diferente do que Deus pensa. Observa só uma coisa que eu vou te explicar. Os homens consideram um serviço bem realizado para Deus, os homens consideram um grande ministro se ele prega numa igreja com pelo menos 2.000 membros, se a igreja é confortável, se tem ar-condicionado, se as poltronas são maravilhosas, se o programa dele é transmitido pela televisão ou é muito conhecido e transmitido ao vivo pela internet. Aí eles consideram que essa pessoa tem um grande ministério, quando na verdade Cristo não vê nada dessas coisas. Irmãos, Deus não se admira, Deus não fica maravilhado de uma igreja grande que tem 50.000 pessoas sentadas. Deus não fica maravilhado de um ministro de louvor que ministra canções com violão, com teclado, com piano, ou seja como for, e 50.000 pessoas choram enquanto ele ministra. Deus não se maravilha dessas coisas. Deus não se maravilha com coisas que o homem se maravilha. Deus não se impressiona com coisas que o homem se impressiona. A única coisa que Deus deseja é que façamos o que Ele quer que façamos. É só isso que Ele quer, nada mais do que isso. Meus irmãos, existem tantos e tantos missionários que entram para dentro de aldeias, correndo risco de vida, entram dentro de aldeias indígenas mesmo, aquelas coisas bem maravilhosas da natureza que Deus deixou, aquelas pessoas que entram lá no meio das florestas e propagam o evangelho e convertem aldeias inteiras, tribos inteiras. Muitos e muitos missionários fazem isso sem sequer ser citados ou conhecidos por um livro ou pela mídia ou por qualquer coisa assim. Mas são pessoas altamente reconhecidas no céu. Por quê? Porque fizeram o que Cristo queria que fizesse. Faltaria tempo para falar desses homens de Deus que vivem nos morros do Rio de Janeiro, em cidades tão violentas, em favelas na região do Nordeste, pregando o evangelho e trazendo
tantos viciados para Jesus, trazendo tantos traficantes para o reino de Deus, que deixaram o crime para servir ao Senhor Jesus, pessoas que nem sequer são citados na mídia, não tem o seu nome conhecido em livros, em nada, mas são muito conhecidos no reino de Deus, muito conhecidos em Cristo Jesus. Uma vez chegaram para o mestre e falaram: mestre, olha que eles estavam passeando dentro do santuário, né, do grande templo, e eles falaram: mestre, olha só essas pedras, olha só essa arquitetura. E Jesus está vendo. Jesus disse: está vendo tudo isso? Em verdade eu digo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, o foco do Senhor é no templo espiritual que nós construímos nas pessoas. O foco de Deus é no templo espiritual que nós edificamos e construímos nas pessoas. Não é no templo físico. Deus não se maravilha com ajuntamento de pessoas. Deus não se impressiona com o tamanho de igrejas físicas. Deus não se impressiona com tantas de pessoas que estão dentro de um culto. Deus quer saber e Deus deseja é que a gente edifique nas pessoas um templo espiritual para a habitação dele, dentro da pessoa. Era isso que Cristo estava focando. Tire os olhos daquilo que é natural. Pare de achar que Deus se maravilhe com essas coisas físicas. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nós temos que nos focar nas construções espirituais, de dentro da pessoa. Lucas 17, 21. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está nas pessoas. Investir nas pessoas é a maior forma de investir no reino de Deus. Você deve dizimar e ofertar para que a sua igreja seja cada vez mais bem organizada, cada vez mais bem ornamentada, mas essa não é a base. Investir no reino de Deus, o maior investimento no reino de Deus é investir em pessoas, investir palavras que curam, investir conselhos que direcionam, investir oração para libertá-las, investir oração para curá-las e assim por diante. Propagar o evangelho é a maior forma de investir no reino, é ensinar as pessoas a guardar o que Cristo nos mandou. Foi isso que ele disse em Mateus 28, versos 19 e 20. Ensine-os a guardar, a viver aquilo que eu tenho ensinado para vocês, ensinam para eles e mande-os a guardar. Isso sim é fazer a obra de Deus. Terceira dica: foque na grande prioridade de se fazer a obra de Deus, que é na propagação da sua palavra. Propagar a palavra de Deus é a grande base. Ensinar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é a grande base, é o maior propósito em se fazer a obra de Deus. Essa é sim a grande obra, a grande base é propagação do evangelho. Foi isso que Jesus disse em Mateus, no texto que nós lemos, Mateus 28. Foi isso que Jesus disse: olha, faça discípulos. Você não tem como fazer discípulo se você não ensinar a pessoa. Agora, coisa interessante, Jesus não disse: olha, traga as pessoas para a igreja. Ah, pastor, mas naquela época ainda não tinha igreja evangélica. Exatamente, mas no entanto Jesus sabia que haveria as igrejas evangélicas. Concorda comigo? Mesmo assim, ele não disse: olha, daqui a um tempo vai ter os templos evangélicos e fala para as pessoas irem para as igrejas. Não. Nós começamos, irmão, às vezes de trás para frente. Nós precisamos desconstruir algumas ideias erradas para construir o que é certo. Nós tínhamos o hábito errado de chegar para as pessoas e falar: olha, vai na igreja, vai na igreja. Jesus não falou para ir à igreja. Jesus falou: propague o evangelho e faça discípulos. É totalmente diferente de falar: vá à igreja. Agora, claro, se você não se sente preparado, se você não tem habilidade espiritual, se você não tem a unção do Espírito Santo para ensinar as pessoas, para começar os primeiros passos, para depois trazer a pessoa para a igreja, aí sim você pode dizer para ela: vá à igreja. Vem à igreja, vamos à igreja. Vou repetir para você poder entender e não se entristeça comigo, eu estou sendo objetivo para você entender. O certo é que você propague o evangelho, o certo é que você comece os primeiros passos com a pessoa para que ela entenda quem é Deus, entenda quem é Cristo e assim ela venha para a igreja. Às vezes nós queremos de trás para frente. Agora, se você não tem uma unção cheio, você não está cheio do Espírito Santo, se você não tem habilidade espiritual, se você não tem uma capacidade espiritual, você já está 5, 10 anos dentro da igreja, você está reprovado em tudo isso, porque você não tem habilidade para falar do evangelho para as pessoas, aí sim, você vai chegar para elas e vai dizer: olha, vamos na igreja?
Ou você já foi a uma igreja? Aí você vai falar para a pessoa ir à igreja. Mas esse não é o ideal. O ideal é você anuncia Cristo, você começa os primeiros passos e aí sim, agora a pessoa entendeu a importância de ir a uma igreja. Porque as pessoas, muitos cristãos, eles erram nisso. Eles querem que as pessoas vá à igreja, sendo que a pessoa não sabe nem a importância de ir na igreja. Aí vem aquelas respostas de sempre: ah, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração, não preciso ir numa igreja, porque Deus está em todos os lugares. Agora, se você começar a ensiná-los a palavra, se você começar a propagar o evangelho a eles e começar os primeiros passos com eles, aí eles vão entenderem: ah, agora eu entendi por que eu preciso ir numa igreja. Enquanto nós ficarmos insistindo para que as pessoas vá à igreja sem que elas entendam Cristo, sem que elas entendam o Senhor, as pessoas vão ter muita dificuldade e a gente vai produzir bem menos do que poderíamos produzir. É muito comum nós vermos em cultos as pessoas falarem: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa vai lá na frente, ela foi levada por alguém a primeira vez, a pessoa ela vai lá na frente, aí lá na frente ela aceita Jesus, faz a confissão, ela sai dali. Em muitos e muitos casos ela não é acompanhada por ninguém se aproxima para acompanhar aquela pessoa, exceção as igrejas em células que são treinadas para isso. Se você vai numa igreja em célula que tem 10 mil membros e alguém faz o apelo e vai 1000 pessoas para frente, aquelas 1000 pessoas vão sair de lá porque elas vão ser acompanhadas cada uma vai acompanhar uma. E é assim que funciona, é assim a força da igreja em célula. Por isso que funciona tanto a igreja em célula, que graças a Deus não tem sido mais criticada pelo povo cristão como tinha sido há 10 anos atrás, porque eles entenderam que é algo de Deus. Mas a igreja em célula se chama 1000 pessoas para frente. Aquelas 1000 pessoas que aceitaram Jesus ali já saem dali para serem acompanhadas por alguém. Só que a igreja que não é em célula, o que ela faz? Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. A pessoa vai lá na frente, ela aceita Jesus. Mas em grande maioria ela sai de lá sem ser acompanhada, sai de lá e muitas vezes, dependendo se a igreja é grande, ela não vai mais, um mês depois ela fica sem ir na igreja e ninguém percebe a ausência daquela pessoa. Isso não é o que Cristo disse. Cristo disse para fazermos discípulos. Você não pode chamar uma pessoa para frente e falar: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aquela pessoa aceita Jesus e depois não tem ninguém para acompanhá-la. É que nem gerar um filho e depois deitar aquele filho no chão e falar assim: agora fica aí e se vira para mamar, se vira para se alimentar e se vira para se limpar quando você fizer as suas necessidades fisiológicas. Não é isso. Isso não é o evangelho e em momento nenhum Cristo ensinou isso. Cristo não disse: façam pessoas que me aceitem. Cristo disse: façam discípulos, entendeu? Cristo não disse: mande as pessoas levantarem a mão e falar que me aceite. Cristo disse: faça discípulos, ensine. Você só faz um discípulo se você começar a pregar o evangelho para ele e se você der os primeiros ensinos e os primeiros passos de caminhada com ele. Aí você gerou um filho, aí você está cuidando desse filho, você está alimentando esse filho para que ele fique firme na presença do Senhor. Faça discípulos, não faça pessoas que o aceitem. Faça pessoas que caminhem com ele. Quando eu digo que propagação do evangelho é a grande obra, é o principal da obra, eu queria que você lembrasse o seguinte: Jesus, ele saía para ensinar. No que ele saía para ensinar, vinham pessoas doentes, ele se compadecia e curava. Ele via pessoas perturbadas, ele se compadecia e libertava. Mas a base de Cristo é o ensino, ok? A base do evangelho é ensinar, é propagar o evangelho. Eu fico admirado com pessoas: eu quero ser usado, pastor, eu quero ser usado para expulsar demônios, eu quero ser... É muito comum as pessoas me procurarem com essa motivação e nada de errado, eu só quero melhorar um pouquinho a sua forma de ver as coisas. Aí as pessoas me procuram: pastor, ora por mim porque eu quero ser usado com curas, com milagres, com maravilhas, aquela velha história de sempre, né? Há desde 30 anos a mais para trás que era assim. Queridos, peça para Deus te usar para trazer pessoas para Cristo. Pastor, ganhar almas? Quem ganhou alma foi Cristo com o sangue dele. Você traz pessoas para Cristo. Vamos corrigir o nosso linguajar, né? Eu ganhei 10 almas para Jesus. Você não ganhou nada. Quem ganhou foi o sangue de Cristo. Você apenas traz. Assim como homens pegavam e levavam outros homens até Cristo,
e ali eles eram transformados, mas quem ganha é Cristo, nós apenas trazemos. Vamos corrigir o nosso linguajar, né? Então, o seu foco tem que ser o quê? Trazer pessoas para Cristo. Traga pessoas para Cristo. Senhor, me usa para trazer muita gente para o Senhor. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para considerar e para agradecer. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão? Curar não é a principal, libertar não é o principal. A propagação do evangelho é que muda as pessoas. A propagação, o ensino, fazer da pessoa um discípulo, é isso que muda a vida da pessoa. Tem muita gente que é curada, fica um tempo na igreja e sai. Tem pessoas que é curada e nem sequer vai na igreja agradecer. Tem pessoas que são libertas, passam um tempo frequentando o culto e se afastam. Tem pessoas que são libertas e nem sequer vai numa igreja para agradecer a Cristo. Mas quem conhece o evangelho, quem é ensinado, quem é preparado no evangelho, ensinado para se tornar um discípulo, esse é curado e permanece, esse é liberto e permanece. Por isso que a base é ensinar, a base é propagar o evangelho. Nada de errado com isso, mas peça principalmente: Espírito Santo, me encha, porque eu quero trazer muitas almas para Cristo. Quarta dica: se ofereça para orar por cura e libertação pelas pessoas que estão precisando. Como eu disse, Jesus saía para ensinar e na caminhada, ou quando ele estava ensinando, apareciam as pessoas que precisavam ser curadas e ser libertas. Meu irmão, literalmente se ofereça para orar. Você está lá na sala de aula e um amigo não está bem. Você conversa com aquele amigo e você então pede para orar por ele. Se você tem condições, vá em algum lugarzinho e já ore pela pessoa. Pare com essa história de que chegando em casa eu vou orar por você. Vou botar você nas minhas orações. Ore na hora. Você não tem fé? Você não vive pedindo para Deus te usar com cura? Você não vive pedindo para Deus te usar com libertação? Então que conversa é essa que você vive pedindo para Deus te usar com cura, para te usar com libertação, e na hora que as oportunidades surgem, você cai fora? Na hora que as oportunidades surgem, você diz: eu vou orar em casa por você, vou pegar o seu nome e vou orar por você. Nada disso. A partir de hoje, se tem oportunidade, ora na hora. Tem oportunidade, ora na hora pela cura e pela libertação daquela pessoa. Lógico, se você perceber que de repente aquela pessoa pode manifestar demônios porque está tão carregado, aí você vai preparar uma atmosfera, você vai tentar marcar um encontro, vai tentar marcar um lugar para você poder trabalhar a libertação naquela pessoa. Isso é um outro caso. Mas se não for essa circunstância, você vai orar pela cura e pela libertação da pessoa naquele momento. A pessoa chegou para você, tá lá: eu tô viciado nisso, queria tanto largar isso e tal. Posso orar por você? Você permite orar? Feche os seus olhos, abraça um pouco a pessoa se for o caso, feche os seus olhos, uma oração rápida e objetiva, bem direto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que se quebra as algemas do vício na vida dessa pessoa. Senhor, que ela seja livre e que o Senhor o ajude, ou que o Senhor que ajude ela a permanecer livre em nome de Jesus. Pronto, acabou de orar pela pessoa. Fez uma oração, aí na sua casa você vai continuar orando por ela e tal, mas você acabou de orar ali pela pessoa. Você está lá no serviço, a pessoa está triste, você conversa com ela. O problema é familiar, o problema é filho nas drogas. Minha irmã, fulana, eu posso orar por você? Às vezes ela é uma pessoa que não tem crença nenhuma, ou ela é de uma outra religião, não tem problema. Você vai chegar por ela e falar: posso orar por você agora? Pode. Aqui no departamento está tudo tranquilo, aqui no nosso setor da empresa está tudo tranquilo, pode orar por mim. Você naquele momento ora pela pessoa. Pai, em nome de Jesus, visita o filho dela que está nas drogas e essa cadeia seja quebrada. Visita o marido dela e restaura esse casamento. Então, na hora, cura emocional para a pessoa, libertação na vida da pessoa. Quando se fala de cura, é cura física e cura emocional. Nunca tivemos tantos problemas com doenças emocionais, doenças na alma, como temos tido no meio do povo no dia de hoje. Ore por curas físicas, ore por curas emocionais e ore por libertações. Os mais ligeiros vão pensar assim: pastor, o senhor falou pra gente orar por pessoas que têm doenças emocionais, tipo depressão, pânico, essas coisas, mas tem situações que a pessoa vai precisar de uma ajuda, né, pastor? Uma ajuda mais específica, alguém que entenda mais sobre o assunto. Sim, claro, às vezes a pessoa vai precisar disso, mas só de você já se dispor a orar, muitas coisas já vão acontecer no mundo espiritual a favor daquela pessoa, porque você se dispõe
propôs a orar. É assim que funciona. Eu estou falando de curar e libertar em nome de Jesus. Na questão um pouquinho mais, dando ênfase sobre libertação, talvez você vai pensar assim, pastor, mas tem pessoas que são muito carregadas de demônios. Queridos, o ideal é que você tivesse habilidade espiritual, unção no espírito, para que você lidesse com qualquer tipo de espíritos imundos em qualquer situação. O ideal era esse. Mas, como infelizmente os cristãos, grande parte, não entende isso, quando você se deparar com a situação que você entende que você vai ter condições de resolver aquilo, ore por libertação, sem nenhum problema. Agora, se você entende que você não vai mexer naquilo porque você tem medo, ou porque você não tem habilidade, ou porque você não tem preparo, porque tem tudo isso, né? Tem os cristãos que têm medo, tem os cristãos que não têm preparo, tem porque não tem conhecimento, e tem os cristãos que não têm habilidade, ou seja, não tem a unção especial, a unção do poder do Espírito Santo por causa disso, ainda não para isso, né? Ainda não entender o poder de Deus para realizar essas grandes obras de libertação. Aí, sabe o que você vai fazer? Aí você vai colocar alguém na jogada. Você vai pedir o auxílio de alguém que entende sobre aquela libertação que pode ser mais pesada. Aí você vai chamar a pessoa para ir na igreja, aí você vai tentar fazer uma linha direta dela com alguém que pode ajudar, uma linha dela direto com um pastor que pode ajudar, e assim por diante. Vou te dar um exemplo. Não é comum no meio das pessoas não cristãs, e até no meio de alguns cristãos, né? É comum a pessoa compartilhar que está com certo problema de saúde, e a pessoa ouve e diz o quê? Olha, o meu médico é bom nisso, ou esse médico é bom nisso. As pessoas que são não cristãs, às vezes tem alguma coisa ali espiritual, o que a pessoa diz? Olha, eu fui em tal lugar e fiz uma magia, eu fui em tal lugar e fiz uma simpatia, vai em tal terreiro e eles vão resolver isso. Não é a pessoa que não tem Cristo, que é tendenciosa para o espiritismo, ela faz assim, ela é recomendada. Não é assim? A pessoa é recomendada fisicamente ou é recomendada espiritualmente. Essa é a grande verdade. Então o que você faz? Tá vendo uma pessoa perturbada, não tá no seu, você não tá em condições de querer se meter com aquilo, então o que você faz? Vai propor uma ajuda. Olha, eu vi que você não tá bem, eu vi que você tá precisando de ajuda, pois é e tal, o que você já fez para sair dessa situação? A pessoa vai falar, aí você vai dizer, olha, vai na nossa igreja, eu quero falar de você, eu vou falar de você pro nosso pastor vai orar por você. Vai nessa igreja e tal, e tal, e tal. Ah, pastor, o meu pastor não entende nada de libertação. E pastor, o meu pastor tem medo dessas coisas. Tem muito pastor que tem medo. Aí sabe o que você faz? Você conhece alguém que trabalha na área de libertação? Faz uma ponte com essa pessoa. Mas o importante é que essa pessoa seja liberta. Você entende isso? O importante é que essa pessoa receba ajuda espiritual. Se você não pode botar as mãos, se você não tem entendimento, revestimento para colocar a mão nessa pessoa e ordenar que os demônios saiam, pelo menos encaminhe ela para alguém. Não deixe-a sofrendo, a não ser que ela queira, porque tem pessoas que querem continuar no sofrimento, mas no que depender de você, não a deixe nessa situação, encaminhe ela para alguém auxiliar em nome de Jesus, e ela lhe será grata, ela glorificará a Deus e será grata a você, porque você indicou a pessoa certa para poder ajudá-la. Antes de ir para a parte final, eu quero só recapitular o seguinte: orar por curas físicas e emocionais, você vai ter muito mais facilidade do que se envolver com questões de libertação. Não que isso esteja certo, o ideal é que você tivesse habilidade e capacidade para se envolver e oferecer ajuda, tanto para curas quanto para libertações. Mas, sobre libertação, pode ser um pouquinho mais complexo para você, mas isso não te impede de fazer a obra de Deus, auxiliando, encaminhando essa pessoa para quem possa ajudá-la. Agora, a quinta dica para você fazer uma grande obra para Deus a partir de agora. A quinta dica é: pegue tudo que você aprendeu e pratique com rapidez, com agilidade.
Seja rápido para propagar o evangelho. Seja rápido para oferecer oração por cura e por libertação. Seja rápido. Uma coisa que me deixa, no bom sentido da expressão, desesperado é ver cristãos sendo lentos. Cristãos que estão na escola e veem pessoas passando mal, tendo problemas de tudo que é tipo, e as pessoas não oferecem nenhum tipo de ajuda. Pessoas que estão nas ruas, que no convívio de amigos, no trabalho, na vizinhança, na parentela, percebe tantas pessoas sofrendo, falando que o casamento está destruído, falando que os filhos estão destruídos, falando que a vida financeira, sentimental, emocional está destruída, e os cristãos ouvem tudo isso, assistem a tudo isso e não são rápidos em oferecer ajuda. É aqui que eu quero finalizar. Querido, seja rápido em oferecer ajuda. O Espírito Santo está em você, o poder de Deus está em você. Seja rápido em oferecer ajuda. Deixa de ser lento, deixa de ficar na marcha lenta o tempo todo, lento. Será que Deus tem que descer com o Espírito? Deus tem que descer na unção, no poder, botar uma plaquinha na pessoa com a letra bem grande, uma plaquinha, e botar na testa da pessoa dizendo assim: preciso de ajuda, para você entender que aquela pessoa tem que ser ajudada? Irmãos, vou te dar alguns rápidos exemplos do que é ser ligeiro. Eu já contei isso em outras mensagens, vou contar aqui de novo. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tinha pouco tempo de convertido, mas eu já sabia que eu tinha autoridade para ajudar as pessoas. Eu fui no orelhão, na época era orelhão de cartão. Lembra que você colocava lá, aparecia as unidades e você ligava? Eu peguei minha bengalinha, fui no orelhão para telefonar. Quando eu chego lá, tinha uma senhora antes, estava uma senhora telefonando. E a senhora, aquela senhora bem simples, que fala alto, eu estava mais ou menos uns 2 metros dela, eu digo porque eu sentia a distância, né? E ela falando que estava muito triste porque o netinho nasceu com um problema e tal. Quando eu percebi, eu já me atentei, a hora que ela desligar o telefone eu vou oferecer ajuda. Na hora que ela desligou o telefone, que eu ouvi ela bater o telefone assim no gancho, eu falei: senhora. Aí ela: pois não, meu filho e tal, uma senhorinha bem simpática. Desculpa, eu acabei ouvindo a história da senhora, que a senhora falou muito alto. Eu poderia orar pelo filho, pelo netinho da senhora e tal? A senhora mora aqui perto? Ela falou: moro 2 quadras aqui. Eu falei: posso ir lá com a senhora agora, orar pelo seu neto, que ele está na sua casa? Ela tinha falado que estava na casa dela. Na hora eu fui, na hora eu orei, na hora a criança foi liberta. Escuta só, estou te dando alguns dos muitos exemplos que eu poderia te dar. Uma certa feita, aqui na região da minha casa, um homem começou a espancar uma mulher, a mulher dele, que inclusive estava grávida. Houve todo aquele vulduço, aquela gritaria, aquela baixaria. Eu fui para o sobrado da minha casa é um sobrado, eu fui no sobrado porque a briga foi na rua, bem pertinho do lado que estava o meu sobrado. E ali eu estou ali orando quietinho, repreendendo aquele espírito, aquela violência toda. No outro dia, eu entrei em contato com uma irmã que é da nossa igreja, que mora na esquina da minha casa, que também tomou conhecimento da situação. Falei: você conhece essa mulher? Ela falou assim: não. Eu falei: mas você vai fazer uma gentileza. Você vai parar ela na rua ou vai bater palma na casa dela e vai falar que nós queremos conversar com ela e oferecer ajuda. Uma outra situação aconteceu bem parecida, mas foi um caso de adultério aqui numa outra casa perto da minha. Houve um escândalo, houve brigas, houve polícia, houve tudo. E aí eu conversei com a pessoa, falei assim: você sabe quem... Isso no outro dia do acontecido. Você sabe quem está na casa? Pastor, pelo jeito é só o dono da casa. Eu fui lá, apertei o interfone, ele atendeu, falei: fulano, eu sou vizinho do senhor, eu sou pastor, isso. Se eu não fosse pastor eu ia dizer assim: eu sou um homem de Deus e eu queria lhe estender a mão para lhe dar ajuda. E queria dizer para o senhor que tem momentos na nossa vida que a gente precisa ser ajudado para resolver algumas coisas. Eu estou aqui, eu moro do lado, me chamo Pastor Jorge, o senhor precisando, é só vir aqui, eu quero ajudá-lo no nome de Jesus. Ele: tudo bem, se eu precisar eu vou procurar o senhor. Queridos, estou te dando alguns dos muitos e muitos exemplos que eu poderia te dar. De pessoas que são rápidas para oferecer oração por cura, rápidas para oferecer oração por libertação. Quantas vezes eu estava no meio de amigos, no meio de pessoas, e tinha alguém que não conhecia o evangelho, e a pessoa falava que não estava bem, não sei o que, eu via que o ambiente era propício, eu já me oferecia para orar e libertar, para orar ou para expulsar o mal na vida daquela pessoa. Meus irmãos, deixe de ser lento, seja rápido. Esses dias eu fui orar por uma mãe de um irmão da nossa igreja. Ela é de uma outra denominação, a gente foi orar por ela, que ela estava com um problema sério com o Covid.
Quando nós chegamos lá, na casa tinha ela, o marido dela, os dois são cristãos de uma casa, e tinham duas mocinhas, jovenzinhas não cristãs, que não acompanham os pais na igreja, uma de 13 e uma de 15 anos. Depois que eu orei e ungi eles, eu sentei para tomar um cafezinho e comecei a conversar com as duas jovens que estavam ali. Estrategicamente, eu criei uma atmosfera para dar a elas curiosidade por conhecer o Evangelho. E aí eu fiz uma pergunta: vocês gostariam que eu viesse aqui para ensinar o Evangelho para vocês? Para ensinar a palavra de Deus para vocês? Na hora elas falaram: sim, nós queremos. Na hora, demonstrando um real interesse. Tudo isso por quê? Porque eu fui rápido na ação. Às vezes você visita uma pessoa, você começa a falar de Jesus para a pessoa, você começa a contar algo interessante e espiritual para a pessoa mostra interesse. Era hora de você se oferecer para ensinar a palavra, porque através de ensinar a palavra, aquela pessoa vai se tornar um discípulo. Aí você deixa a oportunidade passar e às vezes foi a última oportunidade, única e última oportunidade sua com aquela pessoa. Seja rápido para determinar e orar por cura, seja rápido para orar por libertação, seja rápido em oferecer ajuda espiritual para as pessoas. Deixe de ser lento. Você está numa festa, confraternização com amigos, confraternização com parentes, confraternização com amigos da empresa. Você está numa festa, você está lá tomando um guaranazinho, comendo um salgado, você está aqui pensando: Senhor, existe algo que o Senhor quer que eu faça aqui? Existe alguém que o Senhor quer que eu alcance aqui? De repente vai chegar perto de você uma pessoa que mesmo naquele ambiente de festa vai estar vazio, vai estar sofrendo. Alguém que mesmo naquele ambiente de confraternização vai abrir o coração e dizer: estou aqui festejando, mas como diz o livro de Provérbios, mesmo no riso tem tristeza o coração. E aquela pessoa vai abrir o coração e você vai poder ajudá-la de alguma forma. Para isso, seja rápido. Pastor, o senhor falou da gente ensinar as pessoas. Ai, pastor, eu não tenho muita eloquência, não tem. Peça ousadia, peça eloquência. Eloquência é a capacidade de falar bem, de envolver as pessoas com as coisas que você fala. Peça a Deus eloquência, peça a Deus sabedoria em falar, peça a Deus ousadia para falar. Talvez você tenha barreiras, talvez você seja realmente tímido, mas mesmo em limitações, mesmo nas suas limitações de às vezes não conseguir explicar direito, o Espírito Santo é poderoso para usar você e fazer você surpreender toda aquela situação e sobressair propagando o Evangelho de Cristo ou sendo útil de alguma forma. Eu digo que existe sim pessoas que têm travamentos, pessoas que são muito tímidas, pessoas que são muito fechadas. Essas pessoas é uma outra coisa, elas precisam ser desenvolvidas pelos seus pastores, elas precisam ser desenvolvidas pelos seus líderes de célula, desenvolvidas por alguém para que elas rompam com aquela timidez, para que elas rompam com aquele fechamento que a pessoa tem. Não é uma coisa fácil, mas é possível. Aí ela vai romper com aquilo e aquela pessoa vai ter mais facilidade, ousadia e eloquência. Eu conheço um mar de pessoas, sem nenhum exagero. Eu conheço muita gente que era super tímido, que era super fechado, mas encontrou um líder, encontrou um pastor que identificou que aquela pessoa tinha potencial, que identificou que aquela pessoa tinha habilidade para poder se sobressair. E aí ele ensinou aquela pessoa a puxar de dentro para fora o melhor que aquela pessoa tinha. E aquela pessoa rompeu a timidez, rompeu aquela questão de ser uma pessoa fechada e passou a liberar coisas maravilhosas e ser grandemente usado por Deus. Existe um grupo pequeno dessas pessoas tímidas e fechadas que, se forem ensinadas, vão continuar fechadas e tímidas por várias outras questões, mas a grande maioria de pessoas que querem fazer a obra, a grande maioria de pessoas que querem ministrar algo para Deus, serem usadas por Deus, a grande maioria que tem timidez e quer ser usado por Deus, a grande maioria, se for devidamente ensinado, essas barreiras da timidez quebram e a pessoa consegue fluir de uma forma especial.
Pense nisso. Se for o seu caso, se você, pastor, eu tenho tanto desejo de fazer a obra de Deus, eu tenho tanta vontade de avançar, mas eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Peça para o Espírito Santo te encher. O Espírito Santo me enche. Eu quero eloquência, eu quero ousadia, eu quero sobressair, eu quero fazer algo especial para ti. E peça ajuda. Peça ajuda para o seu líder, para o seu pastor. Fala, olha, eu preciso romper isso. Eu tenho que quebrar essa timidez, eu tenho que quebrar aí. E você vai conseguir no nome de Jesus. Conclusão. Fazer a obra de Deus é propagar o Evangelho em todo tempo e lugar que for oportuno. Se está difícil, tente criar uma oportunidade. Fazer a obra de Deus é ser rápido em oferecer cura física ou cura emocional para a pessoa através da oração. Fazer a obra de Deus é em todo tempo e lugar ajudar com rapidez os que estão perturbados, precisando de ajuda espiritual para serem libertos. Isso é fazer a obra de Deus, isso é o que Cristo quer e deseja de cada um de nós. É isso que Jesus disse: ide, faça discípulos, pregue o Evangelho, ensine-os a guardar o que eu tenho mandado para vocês. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E agora eu quero orar com você no nome de Jesus. Eu quero orar para que você seja mais intrépido. Eu quero orar para você ser mais eloquente. Eu quero orar para você, a partir de agora, fazer sim uma grande obra para Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que essa palavra vai encontrar corações no momento certo e na hora certa. Essa palavra vai encontrar vidas que vão se alimentar dela de uma forma muito especial. Ó Deus, eu oro pelas pessoas que estão recebendo essa palavra agora. Essa palavra de motivação, de esclarecimento, essa palavra que vai alinhá-los para colocá-los naquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, usa esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo essa palavra. Comece a usar poderosamente, que a partir de hoje a vida dele, a vida dela nunca mais vai ser ao mesmo em respeito a se fazer a obra de Deus. Pai amado, traga esclarecimento, ó Espírito Santo, esclarece na mente deles, no espírito deles, aquilo que eu não consegui esclarecer, Senhor, não fui suficiente, mas o Senhor esclareça ainda mais, e que a partir de hoje se levante uma multidão de homens e mulheres de Deus que vão fazer a tua obra em todo tempo e lugar, no nome de Jesus, e vão sobressair, vão realizar coisas extraordinárias em nome de Jesus. Pai amado, usa esses meus irmãos que estão recebendo essa oração para realizar curas e milagres, mas principalmente para trazer multidões para ti. Senhor, que o teu Espírito agite eles por dentro, que essa palavra os incomode por dentro, e que a partir de hoje não haja mais comodismo, não haja mais lentidão, mas haja um espírito rápido para ajudar e propagar no nome do Senhor e Salvador Jesus. E em nome de Jesus, faz desses tímidos pessoas que vão trazer muitas almas para ti e vão oferecer ajuda em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós abençoamos o teu povo para a glória do teu nome e ministramos sobre a vida deles uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.